Então, me chamo Gustavo Veloso, sou fundador e CEO da Surgical Map. E a Surgical Map tem uma pegada interessante na forma como ela nasceu. Eu tenho um pouco mais de 20 anos de indústria, sempre na cadeira de fornecedor, tanto de medicamento quanto de material cirúrgico, maior parte dela na área de OPME. E tendo em vista o avanço da tecnologia e a falta de uma etapa operacional do processo de atendimento cirúrgico ter sido coberta por esses avanços tecnológicos, eu me vi em algum momento precisando sair da real cadeira que eu tinha, que era a comercial, para mergulhar na operação para garantir a execução do atendimento. E aí comecei a pensar como que a tecnologia poderia nos atender resolvendo um problema grande, que era não só atender efetivamente os pacientes na ponta com os produtos que eu representava, mas também me permitir fazer o trabalho que a minha cadeira previa, que era o comercial, e não ficar mergulhado em operações. E aí, quando comecei a pesquisar isso, vi que não só na cadeira de fornecedor, mas também dentro do hospital, existe uma demanda fortíssima de trabalho manual, analógico, que depende de muita gente para executar, simplesmente para garantir o atendimento. E não só o atendimento, mas todo o processo que vem após o atendimento também, que é o tão falado atualmente ciclo de receita, que demanda uma série de trocas de informações e documentos que vão suportar o processo do ciclo de receita para garantir que tudo corra dentro do previsto. Então, para quem não é da tecnologia, que não conhece nada sobre isso, é difícil materializar um projeto como a Surgical Map, principalmente com a complexidade que atender o PME gera. E eu tinha um elemento na família que me ajudou com isso, chamado Lucas Veloso, meu sobrinho, então desenvolvedor iniciante de carreira naquela época, que fez o primeiro produto piloto da Surgical Map para que a gente pudesse visualizar numa tela como seria toda a minha jornada de trabalho manual e analógica na forma de uma ferramenta. Com essa a gente foi à rua visitar clientes e entender se era possível usar aquilo para gerar valor para a relação entre hospital e fornecedor. E quando, em diversas visitas e muitas conversas extremamente ricas a respeito desse processo, identificamos as customizações que deveriam, a gente fez isso, incorporou na ferramenta, lançamos o tão famoso MVP, o mínimo produto viável, que permite que a gente vá ao mercado testar efetivamente o valor entregue pela solução. Deu certo e começamos então a fazer a vida da Surgical Map surgir, onde com a era da transformação digital a gente abraçou uma etapa do processo que até o momento não havia sido contemplada. Hoje se tem muitas plataformas digitais que prevêem o processo de e-commerce, de venda, de aquisição do material cirúrgico, suportando os hospitais, plugando eles aos fornecedores, mas quando autoriza-se a cirurgia, todo o processo dali para frente torna-se manual, analógico, demandando muita troca de informação e documento de maneira física ou por ferramentas digitais que não são tão efetivas do ponto de vista de colaboração e no tempo adequado para que o ciclo de receita seja feito de maneira eficiente. Então, digitaliza-se em scanner documentos que precisam ser trocados no modelo de transformação para um PDF, enviados por e-mail ou pelo WhatsApp para um fornecedor, ou separa-se dossiês de documentos físicos em um setor específico do hospital para coleta pelo fornecedor, ou então tem-se até um pouco desse processo digitalizado nas plataformas de compras, mas depois da fase operacional de atendimento cirúrgico acontecer. E na prática, toda essa etapa operacional é de tamanha importância que o processo de compras e que o processo de faturamento, porque é no recebimento do material, com a sua conferência, tal qual o registro do consumo de sala, com o devido saldo versus aquilo que foi entregue no hospital, registrado dentro de uma relação comercial estabelecida em diversos modelos de faturamento distintos, seja via hospital, seja via convênio, que se destrincha o processo, que vai dar vida ao ciclo de receita e que precisa de uma ferramenta especializada, porque o processo é complexo, é diverso, são diversas regras e documentos
para cada tipo de cliente, para cada tipo de fornecedor, para cada tipo de convênio. E esses 3 grandes elos, a fonte pagadora, o hospital e o fornecedor, não estão conectados a nenhuma ferramenta especializada para isso. Vão até a aquisição, digitalizados e em tempo real, depois cada um internaliza no seu ERP ou no seu time a gestão desses documentos e informações para poder finalizar então o processo do ciclo de receita dessa forma. E o que nós aqui na Surgical Map nos propusemos a fazer é montar uma ferramenta especializada que parametrize todos esses processos de maneira individualizada, de acordo com a necessidade da instituição, seja ela um hospital ou um fornecedor, prestigiando obviamente sempre o hospital como centro da demanda, para que possa dar previsibilidade para o atendimento, garantindo a entrega do material com mais eficiência, tal qual fazendo os registros internos de movimentação e de consumo desse material, para dar previsibilidade para que o fornecedor possa fazer a gestão dessa conta em função das informações que ele precisa devolver para o hospital, gerir essa informação com a fonte pagadora e dali para frente, de acordo com o modelo de faturamento, a gente cascatear cada processo segundo os parâmetros previstos por cada fonte pagadora, seja ela o hospital ou o convênio, seguindo as regras, levando o fornecedor, hospital e fonte pagadora em tempo real por uma plataforma única de comunicação de maneira eficiente para que nada se perca no ciclo de receita do início ao fim.